Vamos lá, meus irmãos. Então nós paramos em Sheol, tá? Então todas as vezes que você no Antigo Testamento, no Velho Testamento, em passagens como de Gênesis 37 e 35, você ler lá sobre túmulo, sobre sepultura, sobre abismo, está falando a palavra Sheol. Lembre-se que essa palavra Sheol, tá? Está ligada à ideia do mundo dos mortos. Então, na Bíblia, no Antigo Testamento, tá? Dependendo do contexto que você estiver lendo, tá? Não está falando propriamente de inferno como lugar de tormento, mas inferno como um lugar para onde vão os mortos, tá bom? A segunda palavra que nós vamos ver aqui na etimologia conceitual é a palavra Hades, que é uma palavra grega. Essa palavra está exposta no Novo Testamento, tá bom? Esta palavra Hades, ela significa invisível, tá? Porém, dentro da tradução bíblica, tem o mesmo sentido que Sheol, sepulcro. Em algumas passagens bíblicas, tem outro sentido, como morte, tá bom? Ou mundo dos mortos, ou a morte no sentido de poder de ceifar vidas, tá bom? Então vamos lá. Ó, uma sua apostila na mão. Em outros lugares, como um lugar de punição, em Lucas, por exemplo, na passagem entre o rico e Lázaro, tá bom? O texto lá de Lucas, que apresenta Lázaro e apresenta o rico, os dois estão na mesma regiões. Os dois estão nas mesmas regiões. A diferença é em lugares, espaço diferente. No mesmo local, mas espaço diferente. Nós vamos trabalhar essa parábola mais para frente, não quero adiantar para vocês. Aqui nós estamos tratando a questão da etimologia da palavra. A palavra etimologia tem a ideia do significado da palavra, a origem da palavra, tá bom? Outra passagem é o texto do Salmo 16:10. Ele aparece como sepultura, e no Apocalipse, tá bom? No livro de Apocalipse, como personificação da morte, tá? Quando você ouve lá João escrevendo que Jesus disse que o último inimigo a ser vencido é a morte. Aquela palavra lá é Hades, tá bom? A palavra usada ali é Hades, tá bom? Palavra grega, tá? A outra palavra que nós vamos encontrar é Geena, muito falado por Jesus, a palavra Geena, tá? Ou Vale de Hino. Você vai encontrar Vale de Hino, quando você estiver lendo o Antigo Testamento, você vai encontrar esse vale, tá? Este vale era provavelmente de onde se deriva, tá? O inferno como castigo falado por Jesus. Então, vamos lá, tá? A ideia do inferno como um local de castigo, como um local de tormento, tá? No seu sentido conceitual e simbólico, não é no sentido etimológico de significado da palavra, mas é de conceito, tá? Ela tem a sua origem aqui, na Geena, no Vale do Hino, tá? Vale do Hino, falado por Jesus, tá bom? É uma região maldita, aonde se fazia sacrifício de crianças ao deus Moloque. Foi transformado pelo rei Josias um local abominável e, com o passar dos tempos, um depósito de lixo para os israelitas. O texto está aí, 2 Reis 23, você pode ler. O que era o Vale do Hino? O Vale do Hino, meus irmãos, é um vale, uma região aonde os moabitas faziam seus sacrifícios, sacrificavam aos seus ídolos e sacrificavam seres humanos
naquele local. O rei Manassés, filho de Ezequias, também fez essa prática nesse vale. Quando Josias assume o reinado, uma das coisas que Josias faz é acabar com esse lugar. Esse lugar se torna amaldiçoado. E com o passar do tempo, esse local se torna um lixão, um depósito de lixo, aonde os israelitas despojavam seus lixos, tá bom? Vamos ver também mais para frente, de forma mais detalhada, o porquê que Jesus vai se apropriar, tá? Jesus vai se apropriar desse local como símbolo do inferno para um lugar de tormento, tá bom? Vamos lá? Vamos virar a nossa página e aí nós temos uma outra palavra. Esta palavra, também uma palavra grega, é a palavra Tártaro. Significa enviar para o Tártaro. Este lugar, na visão grega, era inferior ao Hades. Ficava abaixo do Hades, tá? Esse era o inferno propriamente dito. No contexto bíblico, este verbo grego só aparece em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, onde é conhecido como profundo abismo. Então, quando você lê em 2 Pedro a palavra profundo abismo, ou em Judas, o abismo onde estão os anjos aprisionados, é do Tártaro, tá? Então vamos lá. Na linguagem religiosa, aqui é a região do Hades, tá? Abaixo da região do Hades ficava o profundo abismo, o Tártaro, tá bom? Esse é o profundo abismo, aonde estão os anjos aprisionados, os anjos que a gente lê em Judas, os anjos que a gente lê em 1 Pedro, né? 1 Pedro diz que há uma legião de anjos que estão aprisionados, tá bom? E esses anjos nem propriamente não, eles eram uma espécie de anjos muito mais forte do que Lúcifer. De forma alguma o obedeceria, por isso que eles estão aprisionados. Quando que nós vamos ver esses anjos saindo, ou esses demônios, né, saindo desse abismo? Lá no livro do Apocalipse, quando a gente lê que saíram 4 anjos do profundo abismo, né? É desses demônios aqui que o texto de Apocalipse está falando, os que estão presos no Tártaro, tá bom? Vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Muitas outras expressões no decorrer do Novo Testamento vão tipificar o inferno. Expressões como, por exemplo, o fogo que nunca se apagará, está tipificando o inferno. Aí aqui já não etimologicamente, aqui já é simbolicamente, é como lugar de tormento. É importante que vocês entenda essa divisão, tá? Primeira parte aqui nós estamos trabalhando a etimologia, porém eu conceituei aqui para vocês alguns outros significados de inferno que a gente encontra na Bíblia. Porém, esses significados aqui estão propriamente designados como tipologia, um símbolo de como será o tormento eterno, de como será o castigo eterno. Então, simbolicamente, nós lemos isso no Novo Testamento, nós não lemos isso no Antigo Testamento, tá? De forma alguma, tá? Então, vamos lá. Negrura das trevas, fornalha de fogo, lago que arde como enxofre, tormento como fogo e enxofre, local onde o bicho não morre, lugar preparado para o diabo e seus anjos. Olha aqui, é um local no conceito bíblico que está preparado para o diabo e os seus anjos. Então, quando eu leio a palavra inferno na Bíblia, eu não posso generalizar ou já associar a uma ideia de demônios, tá?
porque não está associado a isso. Voltando, né, na nossa primeira parte, está associado à etimologia, muitas das vezes, da palavra, se referindo à morte, tá? Ou região aonde os mortos habitam ou habitavam, tá? É importante que isso fique claro na mente de vocês. Depois isso vai se transformar? Lógico que vai se transformar. Nós vamos ver aqui, depois que aí a gente já não vai mais estar tratando da etimologia da palavra, mas nós vamos estar tratando a ideia como símbolo, tá? Como uma tipologia, tá bom? Qualquer dúvida, irmãos, vocês podem mandar mensagem perguntando, olha, ô professor, eu não me entendi direito, eu gostaria que o senhor explicasse, tá bom? Fique tranquilo que a gente está aqui para explicar para vocês. Vamos lá. Nós vamos trabalhar agora, irmão, a ideia do pensamento judaico. Como os judeus viam o inferno e como passaram a ver o inferno. É importante lembrar a vocês que o judeu do período de Davi, Samuel, os judeus mais antigo, mais arcaico, né, simbolicamente falando, eles não encaravam o inferno como é encarado hoje ou como foi encarado no período pós-cativeiro babilônico. A ideia de inferno para os judeus, como Jó, como Ló, como Abraão, o próprio Moisés, entre outros, a ideia que eles tinham de inferno era a sepultura. Davi escreve isso nos Salmos, né? Davi vai dizer o seguinte, que para onde vai não há lembrança. Então ele entende que o indivíduo, quando morre, ele desce ao Sheol, né? Ele desce ao mundo dos mortos e lá ele fica dormindo. Entende? Há uma ideia pensada assim pelos judeus mais antigos. Depois vai mudar. A gente vai entender aqui que depois eles mudam o conceito. Então vamos lá. É importante entendermos que os judeus vão construir sua teologia a partir do Antigo Testamento, qual não é muito claro sobre a doutrina do inferno, tá? Essa visão vai ser construída no decorrer das Escrituras. Os primeiros judeus sempre defenderam que a alma era imortal, e não havia uma outra oportunidade, ou seja, uma espécie de purgatório como pregam os católicos, tá bom? Onde, logo após a ressurreição, haveria um julgamento, onde os santificados receberiam a vida eterna e os ímpios deixariam de existir, tá? Essa era a visão judaica, tá? A visão judaica não são uniformes em sua visão sobre a imortalidade e sobre o inferno. Uns crê em reencarnação e outros que na morte e ressurreição dos mortos para o julgamento. Além disso, o judaísmo ortodoxo sempre ensinou que a morte e a vida, ou melhor, que a morte e a vida não se separam para eles. A morte é chamada de volta para casa. Então, um grupo de judeus acreditam, tá, que há ressurreição, há um julgamento, tá bom? E que a ideia de você morrer é um conceito de que você está voltando para casa, né? Está voltando para sua habitação original, que é o conceito adâmico, né? Que Adão era puro, vivia como os anjos antes do pecado. Esse é o pensamento judaico aqui, tá? A outra ideia a mesma ideia dos que pensavam que os que morriam em Deus, segundo a lei, ia para perto do Senhor, ia viver eternamente com o Senhor, é o mesmo que pensa que para os ímpios, aquele que não aceitava a lei de Jeová,
né, a lei do Senhor, aqueles que não praticavam fielmente a lei, não se convertia à lei de Jeová, os ímpios deixavam de existir. Ou seja, não havia esse conceito de castigo. Tá? Não havia esse pensamento que tem um lugar. Por exemplo, se eu não vivesse a lei de Jeová, eu ia ser castigado eternamente. Não, eles não tinham esse conceito. Tá bom? Vamos lá. Já o conceito de separação entre o corpo e a alma e a questão do castigo eterno na literatura judaica é novo. Tá? Passou a existir a partir do exílio, ou seja, a partir do período que eles foram levados cativo para a Babilônia, vivendo com outras civilizações que já traziam uma construção, um conceito de um lugar de tormento, de um lugar para onde vão os maus. Os novos judeus, né, foram se modernizando e inserindo na sua literatura o conceito de inferno, ou o conceito de um lugar de tormento para as pessoas más, os ímpios, os gentios, os pagãos, aqueles que não viviam a lei do eterno Deus de Israel. Entende? É no cativeiro babilônico que eles vão começar a construir esse conceito. Tá bom? Agora vamos lá. O inferno judaico, tá? O inferno judaico tem sua referência no Vale do Hino. Este vale era uma região onde se fazia culto ao deus Moloque, o deus do fogo, onde um dos reis de Israel queimou incenso e sacrificou seu filho, que é Manassés. Este lugar foi condenado por Josias, que tornou o local em um compartimento de lixo. Então, o que é a Geena tão falada por Jesus? Tá? A Geena tão falada por Jesus é o Vale do Hino, aonde uma comunidade pagã fazia o seu sacrifício aos seus deuses, tá? Ponto. Josias, ao assumir o reinado, acabou com aquilo, destruiu e amaldiçoou o lugar. O lugar não servia para nada, ficou servindo para um lixão, tá? Então, era inserido no lixão enxofre e era tocado fogo no lixo. E aquele fogo era constante, ele não se apagava. Eis aí a ideia de Jesus dizer que os inimigos do evangelho, os que não aceitar o evangelho, vão para uma região onde o fogo não se apaga. Ele está tirando essa referência da Geena, tá? E a ideia do bicho não morre, também falado por Jesus, se referindo a Geena. Com o passar do tempo, nesse lixão judaico chamado Geena ou Vale de Hino, todos os condenados, tá? Todos os condenados por rebeldia política, aqueles que eram mortos, condenados à morte, tá? Os indigentes que morriam, todos eles eram jogados no fogo da Geena, do lixão de Israel. Tinha alguns que não se queimavam por inteiro, porque alguma das suas partes caía fora do lixo e apodrecia, lógico, né? Dava bicho, certo? Constantemente acontecia isso. Constantemente, porque constantemente estavam morrendo indigentes, constantemente pessoas estavam sendo condenadas à morte, né? E os que eram condenados à morte não tinham direito a sepulcro. Muitos pobres também não tinham direito, não tinha condição de ser sepultado, então era jogado nesse local e algumas partes ficavam para fora. Então, o conceito o fogo não se apaga porque o fogo era sempre alimentado pelo lixo e pelo enxofre para queimar o lixo.
O bicho não morre porque sempre estavam sendo lançados cadáveres nessa região e partes ficavam para fora, estavam sempre apodrecendo, tá? E a ideia de arder no fogo de enxofre, porque na região da Geena era lançado no meio do lixo enxofre para dar consistência ao fogo. Então, é daí que vem o conceito de Jesus sobre um local preparado para os inimigos do Evangelho, para aqueles que não aceitam a verdade do Evangelho, tá? Para aqueles que cometem maus delitos e não se arrependem do seu pecado, tá? Ia ser lançado no local onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. É daí que vem o conceito de inferno como um local de castigo no Novo Testamento. Isso é introduzido, a doutrina do inferno, de apresentar o inferno como uma realidade, como um local de tormento, ela vem de Jesus, baseado na ideia do Vale do Hino, na Geena, tá? Para que fique claro para os irmãos. Então, quando você lê no texto bíblico, e o indivíduo será lançado numa região onde o fogo não se apaga, o bicho não morre, lembre-se que Jesus está fazendo uma referência à Geena. E é importante, irmãos, que vocês façam algumas pesquisas, tá bom? Leiam alguma coisa, né? Porque quando a gente está na sala, a gente tem aquela discussão da sala de aula e tal, né? O tempo é maior, né? Vocês, como estão longe, eu aconselho que vocês façam pesquisas, pesquisem mais. Eu tenho alguma coisa, né? Tá escrita aí sobre o Vale do Hino, né? Para que vocês aprendam um pouquinho mais, tá bom? Bom, ficou claro sobre a ideia do inferno judaico. Para resumir, então, os primeiros judeus não acreditavam em um local reservado para atormentar alguém. O que eles entendiam que aquele era de Deus, morria e ia viver com Deus, certo? E aquele que não era de Deus, deixavam simplesmente de existir. Ponto. Tá? Esse era o conceito da visão judaica nos seus primeiros séculos. Tá? Com o passar do tempo, os judeus foram escravizados pelos babilônicos, né? Viveram um período de escravidão. Lá os judeus vão sofrer influência de nações estrangeiras que também traziam um conceito de um local reservado para as pessoas más, né? Que não iam deixar de existir, elas iam sofrer por todos os males que elas fizeram, entende? E aí os judeus inserem na sua literatura um local, tá? Onde está reservado para os maus, aonde os maus vão sofrer eternamente, tá bom? Então, terminamos aqui a parte do inferno judaico. Nós vamos partir para o inferno grego, tá? Lembrando aos irmãos que a ideia cristã de inferno, a nossa ideia cristã de inferno, além de passar por essa apresentação doutrinária de Jesus, né, primeiramente pela ideia doutrinária de Jesus, mas ela é muito parecida com a ideia de inferno grego, tá? Ela é muito parecida com a ideia de inferno grego, tá bom? É importante dizer que tanto no Novo como no Antigo Testamento não há um local específico determinado pela Bíblia onde há um inferno. É importante dizer isso, tá bom? Nós vamos ver isso lá na frente lá, tá? A Bíblia não me dá autoridade para dizer, o inferno é debaixo da terra, como algumas pessoas dizem por aí, né? O inferno fica no espaço. Não, a Bíblia não me dá autoridade, direito de afirmar em que local do universo fica o inferno. A Bíblia não me dá, eu não posso dizer isso, tá bom?
Uma outra coisa, meus irmãos, que eu quero que vocês apaguem a partir de hoje do vocabulário de pregação de vocês, que o diabo está preso, ou que o diabo está no inferno, ou que tem demônios no inferno. Não, não tem. Não tem. Tá? Primeira ideia aqui é o inferno de forma etimológica, o significado da palavra, que é uma região para onde vão mortos. Ponto. A segunda ideia é o inferno como tipologia, como um símbolo, tá? Uma ideia simbólica do inferno, que é um local aonde vão as pessoas futuramente, nós vamos ver isso aqui, é bíblico, futuramente, todos que não aceitarem a Jesus como Salvador e não se arrependerem do seu pecado, aí sim, vão para esse lugar de tormento, tá? Então não pregue na sua igreja ou em qualquer lugar, ou não ensine na escola dominical que o diabo está no inferno, que tem demônio no inferno, tá? Não pregue. Pelo amor de Deus, agora você não é mais leigo, você está aprendendo, tá bom? E não associe o inferno a demônios, tá bom? Vamos lá? A mitologia grega vai identificar a região dos mortos ou regiões infernais a partir da mitologia do Deus Hades. Tá? É importante falar isso aqui, tá, irmãos? A palavra, tudo tem sua origem, tá? A palavra Hades, ela tem origem no Deus Hades. Na mitologia grega, quem era o Deus Hades? O Deus Hades é o Deus dos mortos, o Deus do submundo, o Deus que tomava conta dos mortos. Então todo mundo que chegava lá na mitologia grega, todo mundo que chegava no inferno, tá? Ou melhor, todo mundo que chegava no mundo dos mortos ia diante do trono de Hades. E aí Hades ia fazer o julgamento. Se esse ficava em uma região sendo atormentado, ou se ele ia para uma outra região chamada de oásis, de paraíso, como queira pensar, tá bom? Então a origem da palavra Hades, ela vem do Deus Hades, que era Deus da região do mundo dos mortos ou do submundo. Tá vendo? A ideia da palavra, ela é associada, não associada a demônio, mas é associada ao local onde os mortos estão, tá bom? Ou para onde todos os mortos iam, né? É o Deus do submundo. Esse submundo era a habitação tanto dos bons quanto dos espíritos maus. Todo mundo ia para lá ficar, segundo a mitologia grega. Entenda, tá, irmãos? Isso não é Bíblia, isso é uma mitologia. Segundo a mitologia grega, todos os mortos iam para o mesmo local, tá bom? E é por isso que eu disse para vocês aqui que a ideia de mundo dos mortos cristã, nossa, tem uma aparência, né? Ou se assimila um pouco com o mundo dos mortos grego, tá? Vamos lá. O inferno da mitologia grega tem localização e tem forma, tá? É possível enxergarmos o corpo geográfico desse local a partir da visão dos poetas romanos, Virgílio e Dante. Então vamos lá, havia dois poetas na antiguidade, um era Virgílio, que viveu alguns séculos antes de Cristo, e o outro era Dante, que viveu uns séculos depois de Cristo, tá? E na poesia deles, por exemplo, Eneida, é um livro, né? Eneida, que é a poesia de Virgílio, e o livro de Dante, né? Comédia Divina, tá? Eu acho que os irmãos já devem ter ouvido falar sobre o livro A Comédia Divina. Esse livro, A Comédia Divina, ele foi escrito por Dante, tá? O poeta Dante, o poeta romano Dante, tá bom?
Ele é dividido em 3 ideias, tá? Irmãos, já volto aqui um pouquinho, tá? Segura só um pouquinho aí, eu já volto pra gente retomar esse raciocínio.